Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Gente, passando por aqui para mais uma vez pedir a vocês que nos ajudem no nosso projeto Deixai Vir as Minhas Criancinhas. Esse projeto que tem contemplado muitas crianças, onde nós temos colocado esse tipo de livro aqui na mão das crianças, em comércio, escola pública, hospital infantil. Esse projeto ele é encabeçado por mim, a Fernanda e a Débora, né, que é minha esposa e minha filha, e nós fazemos esse tipo de trabalho aqui. Já foram mais de 15 mil, acho que já tem uns 15 mil livros já entregues, não é? Então nós estamos trabalhando, gente, esse ano de 2026, tá? Estamos trabalhando com esses livros, e livros didáticos, e livro também que dá para a criança pintar dentro e tudo, olha só. Tá? Então nós estamos trabalhando com eles, nós entregamos esses livros inteiramente grátis às crianças, e agora nós estamos interrompendo aqui para falar com vocês justamente isso. Nós vamos entrar também em Pernambuco, não é, Débora, agora, né? Nós vamos para Pernambuco, gente. Tem uma moça aqui, uma irmã que entrou em contato com a gente, e nós vamos colocar lá esse nosso trabalho também, querendo Deus. Ela trabalha em áreas violentas demais em Pernambuco e está fazendo um trabalho sensacional com criança, e nós vamos conversar com ela. Ela nos procurou e vamos tentar ver quanto a gente manda para lá todo mês disso daqui. Então, agora, a você que nos ajudava, continua nos ajudando, e você que não nos ajuda, agora é a hora de você entrar nesse negócio. Queridos, eu espero a sua ajuda. O Pix está passando aqui em cima, QR Code aqui também, tá? E o nosso telefone, quiser entrar em contato com a gente para saber mais sobre o nosso projeto, aqui no YouTube está cheio de vídeo aqui dizendo o que é que a gente faz. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Gente, passando aqui para falarmos um pouco com vocês sobre este assunto, soberania de Deus e responsabilidade humana. Também vamos tratar desse assunto de uma forma extremamente teológica e filosófica, do ponto de vista de onde isso tem que ser tratado, sem ser tratado com paixões nem nada disso, mas com a frieza da letra da qual estamos estudando. A soberania de Deus e a responsabilidade humana, ela é o cerne do debate entre calvinistas e arminianos, e a vontade soberana de Deus, como é o caso do que vamos falar aqui agora, ela coloca determinadas crenças em xeque. Sim, senhoras e senhores, coloca muito, principalmente a crença arminiana. Ela entra em um conflito direto com a soberania de Deus. Negar isto é negar a existência do ar que a gente respira, tá? Você pode atribuir aos calvinistas a ideia de que, se acreditar em uma vontade soberana de Deus, você pode fazer Deus, insinuar que Deus seja autor do pecado, como esse foi o caso do próprio Armínio, quando começou a sua cogitação em cima dessa ideia. Armínio defendia que, se nós levássemos a ferro e fogo a ideia da vontade soberana de Deus, cairíamos na ideia de que Deus é autor do pecado. Entretanto, essa é uma verdade. Deus é soberano. E para Armínio, a ênfase calvinista em cima da soberania de Deus tirava das Escrituras a autoridade de colocar a sua ideia de responsabilidade humana no lugar certo. A vontade soberana de Deus é um fato. Isto é fato. E a responsabilidade humana também é um fato, e elas estão nas Escrituras. Só que, para que não haja nenhuma confusão aqui, o termo livre-arbítrio, ele se perde no meio dessa discussão, porque ele não resolve o problema. Ele causa mais problemas. O arminianismo, ele causa mais problemas do que o próprio calvinismo, quando vai tentar conciliar essas duas coisas. Porque esta é uma tensão bíblica. Responsabilidade humana
e soberania de Deus é uma tensão que não é uma tensão teológica calvinista. Ela é uma tensão teológica. Ela é uma tensão teológica. E se colocar livre-arbítrio aqui no meio não resolve o problema. O mal, gente, que eu vejo aqui é... Uhum. O mal que eu vejo aqui é que as pessoas querem colocar o termo livre-arbítrio no meio disso tudo, como se este termo em si só e por si só ele resolvesse uma problemática tão severa quanto essa. Então, nós temos esses dois pilares nas Escrituras e eles são claramente mostrados na Bíblia sem nenhuma assim, ideia de que deveríamos pensar diferente disso. Uma das coisas que a Bíblia vai mostrar, uma das coisas que a Bíblia vai mostrar muito é que Deus é soberano. A cadeira minha baixou aqui demais, deixa eu regular ela aqui, tá? Uma das coisas que vai ser mostrada muito é que Deus é soberano e que o homem é responsável. E esta forma ambígua de ser, ela vai coexistir na Bíblia. Ela vai coexistir. E não vai ser você que vai resolver isso dizendo que o livre-arbítrio resolve. Nós vamos estudar a partir daqui, sim, colocando em xeque, de modos filosóficos e de modos também teológicos, mas sem aquela paixão dos institutos que hoje em dia fazem apologética, sabe, que é uma coisa meio complicada. Eu já escrevi cerca de 4 livros sobre esse assunto. Esse aqui que eu vou falar com vocês é o 5º, tá? Soberania de Deus e Responsabilidade Humana é o 5º livro que eu estou escrevendo sobre esse assunto. Se você quiser adquirir os outros, são estes aqui, ó. Esse livro aqui eu escrevi em 2012 e foi relançado em 2015, tá? Este livro aqui, ele chama-se Da Predestinação dos Santos, contra o arminianismo e sua suprema heresia, o livre-arbítrio, tá? É um livro muito bacana, é um livro pequeno, aparentemente, para você poder conhecer ali os pilares da doutrina reformada de um jeito mais simples de se conhecer, tá? Um livro de 119 páginas, tá certo? Então é um livro muito bacana. Tem também um outro livro aqui, você pode adquirir ele separadamente ou no kit todo, fica mais barato, tá? Tem também um livro aqui, ó, esse já é um livro mais aguerrido, que é Livre-Arbítrio, um Castelo de Cartas. 10 motivos para não crer no livre-arbítrio. Tá? Esses livros eu pré-escrevo eles porque, mesmo com todas as críticas que eu tenho ao calvinismo contemporâneo, eu não concordo com o arminianismo em nenhum ponto dele teologicamente. Reconheço que tiveram homens de Deus declaradamente arminianos e assim por diante, mas como teologia, não. Como teologia, jamais. Então, livre-arbítrio, um castelo de carta, 10 motivos para não crer no livre-arbítrio. E aí vem o outro aqui, que é O Sonho da Mulher de Pilatos. Eu divulgo pouco esse livro. Como Deus usa os ímpios para cumprir seus propósitos. Esse livro aqui é um livraço, apesar de pequenininho, tá? O Sonho da Mulher de Pilatos é um livro muito interessante, se você puder adquirir ele. Livretinho, rápido aqui de leitura, chamado de Conto Ligeiro. 35 páginas, eu acho, tá? E tem Os Salvos de Deus por Deus, de quem Cristo nos salvou na cruz. Se você quiser adquirir, todos os 4 assim, super promoção aí para você, tá certo? E, irmãos, o livro novo que vai sair é essa capa aqui, ó. Ele tá para sair agora entre fevereiro e março. Aliás, entre março e abril, tá bom? Então, se você quiser adquirir ele em pré-lançamento, ele vai estar com 50% de desconto, tá certo? Em pré-lançamento, tá? Ou seja, você compra ele agora
e recebe ele só quando ele for lançado em março. É um jeito de você nos ajudar a lançar ele aqui também, tá bom? Mas vamos lá, gente. E também, gente, essas aulas nossas aqui sobre soberania de Deus e responsabilidade humana, a maioria delas elas vão ficar para quem é membro desse canal. Tá? Então, se você não é membro, nos ajude. Ajude esse canal de uma forma mais firme. Seja membro, é R$14,90, tá? Tem R$14,90 e R$19,90 mensal. Então seja membro, todas essas aulas aqui, elas vão estar lá te esperando, tá bom? Algumas delas vão ficar públicas, outras vão ficar mesmo só para quem é membro do canal. E quem é membro do canal também tem desconto especial em todos os livros, tá certo? Meus irmãos, nós vamos estudar sobre a responsabilidade humana e a soberania de Deus. Ou a soberania de Deus e a responsabilidade humana. São dois pontos esses que eles, como eu ia falando no começo do vídeo, eles parecem antagônicos, mas em algum lugar da eternidade eles se tocam. Isso é fato. O fato é que Deus é soberano e a Bíblia mostra isso. E o outro fato é que o homem é responsável. E a Bíblia também mostra isso. Só que, quando o arminianismo evoca para ele um nome, para essa liberdade humana, um nome que já foi evocado por alguns hereges ao longo do tempo da igreja, fica bastante complicado para que essa teologia sirva de um aporte para solucionar esse problema. Porque o nome livre-arbítrio, quando a gente lembra dele aqui no presente século, nós vamos lembrar diretamente de Armínio. Entretanto, se você é um teólogo que gosta de ler e de estudar, quando se fala em livre-arbítrio para a gente, dentro do escopo teológico, nós arremetemos isso diretamente a Pelágio. Então, nós temos hoje um arminianismo aqui imperando no Brasil. Nós temos dois tipos de arminianismo imperando no Brasil hoje. E isto é muito perigoso porque o segundo é o que mais tem voz. É impressionante isso. Nós temos um arminianismo clássico, sobre o qual eu debato nesse livro, aqui sobre o arminianismo clássico, no livro da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Eu debato diretamente com o arminianismo clássico, não entendendo que o arminianismo contemporâneo seja um arminianismo. Eu não entendo que essas pessoas que hoje estão aqui, em sua maioria, na internet, defendendo o arminianismo, em sua grande maioria mesmo, elas não são, num ponto de vista filosófico e teológico, elas não são arminianas, elas são semi-pelagianas. Poderia citar alguns nomes, mas eu não quero que amanhã alguém venha aqui, baixe esse vídeo e vá se defender do que eu disse sobre eles. Mas tem canais grandes aqui, imensos, que são, na verdade, semi-pelagianismo e não arminianismo. Fazendo essa ressalva, eu tenho que falar com vocês que o arminianismo clássico dá para se debater, dá para se ter um debate com aquele pessoal. Eles têm pontos, eles têm tudo isso, mas o arminianismo contemporâneo, que despreza totalmente a soberania de Deus, com esse tipo de arminianismo que é mais um sincretismo religioso, não dá para a gente poder dar dois dedos de prosa com esse pessoal. Porque, em sua maioria, são pessoas que não estão abertas ao debate, eles estão abertos à militância teológica. E quando as pessoas estão abertas apenas à militância teológica, ao like, a isso tudo, isto vai ficando meio que demarcado uma celeuma que não dá para a gente discutir, não dá para a gente tratar das coisas como deveria ser tratado. Então nós vamos começando a entender que aqui no campo da internet, o que nós temos hoje é um semi-pelagianismo, tá? Um semi-pelagianismo. Eu vi, para você ter uma ideia como isso é semi-pelagianismo,
Eu vi até um instituto aqui que é tirado aqui na internet, ele se declara, é um instituto de linha arminiana, e ele se declara ser um instituto de defesa, de apologética e assim por diante. E esse rapaz estava falando, perguntaram a ele em um podcast, olha, os calvinistas acusam os arminianos dizendo, se você tem livre-arbítrio, então pare de pecar. E ele, o dono desse canal, o dono desse instituto, ele teve a pachorra de dizer, olha, eu vim de casa para cá e não pequei. Então eu posso decidir não pecar. Ora, irmãos, entenda, isto é o cúmulo do absurdo do pelagianismo. Quando você vai perguntar a esse pessoal que é só bravata aqui na internet, que possa ser que tenha até umas bibliotecas atrás deles, é inegável, mas lido é muito difícil mesmo. Você vai apertar essas pessoas e pergunta para elas sobre o pecado original e a sua transmissão por ser humano. Eles dizem, não, o homem nasce em pecado, nós não negamos isso. Ok, mas nós vamos ver ao decorrer desse estudo, não desse vídeo, mas em outros, e quando eles dizem isso de uma forma não coerente, eles dizem isso de uma forma totalmente tendenciosa, mas a crença é outra. Porque quando você vai perguntar a ele, uma criança nasce em pecado? Ele diz, não, ela nasce com a influência do pecado. Quando chega a certa idade, ela decide quando vai pecar. Entende? É esse tipo de coisa ambígua, é essa palavra que eu quero dizer, que o arminianismo se perde. E o de hoje, então, é que se perde mesmo, tá? O de hoje, ele está completamente perdido, totalmente aquém de um arminianismo clássico. Então, o debate que eu proponho nesses vídeos aqui, nesse livro da soberania de Deus e da responsabilidade humana, ele é um debate que ele se abaliza no calvinismo contra o arminianismo clássico, tá certo? Por isso que eu não tomo muitas bases aqui, a não ser aquelas que eu entendo que seja arminiana clássica, como Norman Geisler. O Norman Geisler libera ali um arminianismo clássico. Não é tão clássico assim, mas beira. Tá? O R.C. Tracy, esse é um arminiano clássico, tá bom? E outros arminianos aqui, que a gente vai tentar aqui, ao longo desses vídeos, mostrar a vocês, e os calvinistas também que eu tenho aqui, são calvinistas históricos e calvinistas contemporâneos, mas que eu entendo que mantém uma tradição dentro do escopo deste debate. Porque a minha proposta nesse livro foi fazer um debate elegante. Um debate pelo qual nós não precisemos aqui sair do critério da ideia. Dito isso, veja bem, a nossa ideia neste vídeo é mostrar às pessoas que a vontade soberana de Deus, só este termo e somente este, já coloca em xeque a doutrina do livre-arbítrio como completamente desqualificada para provar alguma coisa sobre responsabilidade humana. Por quê? Nós vamos ver uma coisa aqui interessante, veja. De novo, o arminianismo, quando vai falar de soberania de Deus, ele diz que Deus é soberano, mas há uma ênfase muito forte no arminianismo de que Deus é soberano porque Deus prevê coisas. No calvinismo, a ênfase, ela também é forte na ideia de que Deus é soberano porque Deus controla todas as coisas. Deus é o criador, o controlador e o executor de todas as coisas. E você pode me perguntar, então, e o pecado que está no meio disso, pastor? Então Deus determinou o pecado? Iremos chegar nisso em outros vídeos. Pode ficar tranquilo que nós vamos estudar toda esta questão da responsabilidade humana de uma forma teológica, de uma forma profunda e de uma forma que não vamos perder a linha do debate. E, acima de tudo, de uma forma filosófica, para você entender que nem na teologia e nem na filosofia faz sentido o arminianismo. O arminianismo, me perdoe meus irmãos arminianos,
eu os amo, mas a teologia arminiana, ela não faz, sob nenhuma hipótese, nenhum sentido do campo de vista filosófico. E do campo de vista teológico, aí é que ela não tem nenhum sentido mesmo, tá bom? Não tem. Então estou falando isso de uma forma bem diferente dos vídeos que eu gravo aqui, de uma forma bem calma, bem sucinta, para que vocês entendam, é a versão Daniel Paz e Amor, tá bom? Para que vocês entendam que não é uma coisa de irritabilidade minha. E para vocês que vão falar que é alguma coisa, se você caiu de paraquedas nesse canal e é o primeiro vídeo que você está vendo, se você buscar nesse canal, eu tenho vídeos aqui incisivamente com críticas pesadíssimas contra o calvinismo, que eu as mantenho, todas elas. Mas eu não posso dizer que teologicamente o arminianismo está certo, porque ele não está. Veja, a vontade soberana de Deus. A vontade soberana de Deus leva esta alcunha justamente porque existe nela, porque ela parte dos pilares que iremos estudar. A vontade de Deus é soberana justamente porque ela, e somente ela, pode ter estes atributos em sua vontade. Primeiro pilar da vontade soberana de Deus, e que esses pilares destroem por si só qualquer ideia de livre-arbítrio, como os arminianos ensinam, tá? Porque há uma acusação contra os calvinistas dizendo que calvinista é determinista, eles não crêem em nenhuma forma de liberdade humana, e isto não é verdadeiro, isto não é verdadeiro. Os arminianos, os calvinistas, creem sim em livre agência do ser humano, que iremos voltar aqui de forma teológica, mas se você quiser, livre agência, eu falo o que é livre agência aqui. Neste livro aqui, eu falo o que é livre agência, tá? Então, se você puder adquirir, faz esse favor, tá certo? Então, mas eu volto aqui ainda para falar em um vídeo que é livre agência, tá certo? Um outro sim aqui é que a vontade soberana de Deus, ela está firmada nos pilares que eu vou dizer que ele é devastador para uma crença em livre-arbítrio. Veja bem, primeiro pilar da vontade soberana de Deus chama-se a vontade essencial de Deus, a essencialidade de Deus. Este é um estudo bem teológico, tá? Então, se você quiser pegar um papel e uma caneta, faça o favor, ou se quiser, e aí depois voltar no vídeo e revê-lo todo de novo e ir pausando e estudando, faça esse favor a você mesmo. Veja, o primeiro pilar da vontade soberana de Deus é que devemos entender que a vontade de Deus é essencial nele. Então Deus é essencial nele mesmo. Eu vou explicar o que é isso já já. Segundo pilar da vontade soberana de Deus é que a vontade de Deus é eterna. A vontade de Deus é eterna. Marque bem isso aí. Essas duas coisas aqui já é devastador para si tentar inserir ou insurgir-se com o livre-arbítrio no meio dessas duas coisas aqui. Primeiro, a vontade de Deus é essencial nele. Segundo, a vontade de Deus é eterna. E o terceiro pilar é que a vontade de Deus é imutável. A vontade de Deus é imutável. Iremos estudar isso já já. E a quarta é que a vontade de Deus vamos lá. A vontade de Deus é essencial nele. A vontade de Deus é eterna. A vontade de Deus é imutável. E a vontade de Deus é eficaz. Aliás, são 5, tá? Me perdoe. E a quinta é que a vontade de Deus é livre. Ou seja, voltando aqui para a gente ver isso, vamos lá. A vontade de Deus, ela é... Vamos botar aqui direitinho, ok. Primeiro, a vontade de Deus, a vontade soberana de Deus, ela é vontade soberana por quê? Porque é a vontade soberana de Deus, vamos dizer assim, ó. Ela só é soberana porque ela é essencial nele, ela só é soberana porque ela é eterna, ela só é soberana porque é imutável, ela só é soberana porque é eficaz, e ela só é soberana porque ela é livre.
Isto faz Deus um ser soberano. Isto faz Deus um ser, a vontade de Deus ser soberana sobre tudo. Estes 5 pilares formam a vontade soberana de Deus. Se quaisquer destes pilares forem obscurecidos, podemos afirmar que Deus não é todo soberano. Então, o poder de Deus em conduzir o universo está comprometido. Esta é uma coisa, irmãos, que insistentemente os arminianos dizem que não disseram, que não fizeram, que não tem livro nenhum dizendo isso deles, mas entenda-me, não precisa ter livro dizendo uma coisa quando as ações e as defesas que vocês fazem os dizem. A ação dos arminianos, insistentemente em colocar o arbítrio do homem como soberano, ela, se não tira completamente, pelo menos ela obscurece esses 5 pilares da soberania de Deus que eu aqui falei. E por que eles obscurecem? Porque nós vamos estudar a partir de agora. Veja, um outro ponto de vista que os arminianos colocam é justamente que eles não entenderam, ou não querem entender, que o Salmo 50, versículo 21 e 22, o Senhor adverte a Israel que não era como os homens. Fizeste tudo isso e eu me calei e pensaste que eu era um igual a você. O fato de Deus se manter em silêncio até aquela hora fez com que os homens tivessem a falsa sensação de que Deus era como eles. Não é de hoje que os homens vêm tentando crer em um Deus que é como eles, que sinta e fale como eles, que tem a mesma limitação e emoções deles. Mas se percebermos o texto em escopo, veremos que o Deus não é como nenhum outro. Eu tenho uma reclamação pessoal a fazer com os arminianos de hoje, e também os clássicos, porque se vocês existem, os clássicos existiram antes, é que o Deus que vocês desenham e delimitam nas escrituras, ele se parece muito com Zeus. Ele se parece muito com Ra dos egípcios, Zeus dos gregos. Ele se parece com um Deus que precisa toda hora, de uma forma insistente e perturbada, em algum lugar dentro dele, ele precisa do ser humano. Então, este Deus, eu reconheço que Deus se fez homem, amou o mundo, eu reconheço tudo isso nas Escrituras, mas a questão asseberbada dos arminianos em colocarem o arbítrio do homem como sendo uma torre um obelisco teológico, isto me parece que virou quase que uma idolatria mesmo, sabe? A verdade é que Deus não se parece em nada conosco. A sua palavra, seus atributos, sua vontade, tudo que faz de Deus ser quem ele é, não pode e nem vai parecer com nada do ser humano. Por isso penso que a falha da teologia moderna consiste em tentar fazer com que os seus estudantes reconheçam um Deus como eles. Agora, para sermos bem-sucedidos no que estamos falando, devemos ser um pouco exaustivos no assunto que se segue, que é a vontade de Deus. Pois está ligada diretamente com a sua soberania. Pois Deus só é soberano porque governa tudo e todos de forma livre. Eu acho que foi Agostinho de Hipona que disse que se no universo houver uma polegada que Deus não domine, que Deus não seja soberano sobre aquilo, então Deus não é soberano. Deus é soberano porque governa tudo e todos de forma livre. E sua vontade, que é acompanhada do seu poder, pode e vai realizar tudo aquilo que ele pensou e quis fazer. Por isso,
Ele é o único ser do universo que é soberano. Não existe outro ser como o nosso Deus. Ele usa os ímpios com seu poder. Usa até mesmo os demônios para realizar o que ele intenta realizar. Ele é supremo porque rege o mundo em todas as suas esferas, desde a vida mais simples da Terra até mesmo a mais complexa. É ele quem sustenta tudo com seu cetro de poder e justiça. Ele fez todas as leis do universo antes mesmo de criá-lo, pois não poderia fazê-lo sem antes colocar as suas leis para reger este universo. Tudo está nas mãos dele, pois tudo foi criado por ele, para a glória de seu Filho, inclusive nós. Então, o primeiro ponto que devemos estudar da vontade soberana de Deus é a vontade de Deus, é que a vontade de Deus é essencial nele. Eu vou tentar ser muito sucinto nisso aqui, tá? Por que a vontade de Deus é essencial nele? Veja a diferença abismal entre nós e Deus. A vontade de Deus não pode ser separada dele. Deus não existe sem sua vontade, pois é um ser pessoal, embora existam em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso não quer dizer que ele possui 3 vontades diferentes, porque a sua vontade faz parte da sua natureza divina. Sendo assim, a vontade do Pai é a mesma do Filho, que também é a mesma do Espírito Santo. Logo, a vontade de Deus está entranhada no seu ser e não pode, de forma alguma, rumar contra a sua própria divindade. Sua vontade é soberana e única e exclusivamente porque ele é Deus. Veja, o que faz a vontade de Deus ser soberana é que, de forma alguma, a vontade de Deus ruma contra a sua divindade. E o que faz Deus ser soberano, única e exclusivamente de um Deus soberano, é porque a sua vontade é única e exclusiva. Veja, sendo assim, as sedes da vontade de Deus não são externas, e sim internas. Deus não precisa de nenhum motivador externo para ter a vontade que ele tem, pois a sua vontade parte dele. Ele é o início e o fim de cada vontade que ele queria executar. Deixe-me explicar isso em termos mais leigos para a gente aqui. Veja, com isto, estamos afirmando que o homem precisa de um motivador externo para agir. E isto por si só já é uma prova robusta que o homem não é livre. Perceba, o homem precisa, por isso que, filosoficamente, que é um campo que eu gosto também, não o domino, mas gosto de estar, porque tem gente que diz que domina a filosofia, isso é uma tragédia quando a pessoa diz isso, mas é um campo que eu estou nele há bastante tempo, muitos anos estudando sobre filosofia. Dentro do campo de filosofia, existe uma coisa que chama-se causalidade. Nós temos, irmãos, aqui, vamos falar disso mais adiante, quando formos falar sobre Kant nesse livro, que é um dos diálogos que a gente trata muito nesse livro aqui, é sobre a filosofia kantiana, que parece muito com o arminianismo, o homem autônomo de Kant. Mas, perceba, nós temos uma coisa aqui interessante, porque ao dizer que o homem é livre, nós temos que dizer que tudo que o homem faz tem que partir dele e somente dele. E tudo que nós fazemos, desde quando nascemos, não parte de nós. Nós não agimos como queremos. A Bíblia diz isso. Todo mundo diz isso. Então, o nosso dia a dia diz isso. Ou seja, nós somos uns seres que dependemos do que está acontecendo no externo para agirmos. Isto não é livre-arbítrio. Isso nunca foi liberdade. Parece, mas não é. Então veja, existe uma causalidade para a minha ação. A lei de Newton diz isso, né? Que toda ação requer uma reação.
E o homem, ele é extremamente reativo. Veja, com isso estamos afirmando que o homem precisa de um motivador externo para agir. E isto por si só é uma prova robusta de que o homem não é livre. Ao passo que Deus é um ser cuja essencialidade dele é o que lhe permite ser o único ser do universo que toma decisões sem se preocupar com externidades. Ou seja, somente Deus toma decisões por si e para além de si, baseado em si mesmo e não em outros. Isto se dá justamente porque ele é essencial nele mesmo. Veja, um dos pilares que forma a soberania de Deus é que a vontade de Deus é essencial nele. O que é isto? É que Deus é essencial nele mesmo. Deus não toma nenhuma decisão, mas sob nenhuma hipótese, nenhuma decisão baseada em externidades. Porque se Deus fosse tomar suas decisões baseadas em mim, que sou a questão externa, Deus teria que tomar uma decisão todo dia diferente. Ou quem dera fosse todo dia. De 5 em 5 minutos Deus tomaria uma decisão diferente, porque de 5 em 5 minutos eu estou mudando de ideia, ou eu estou tendo alguma atitude que não condiz com aquilo que eu disse. Isto sou eu, isto é você. Nós não podemos tomar decisões de forma nenhuma essencial em nós mesmos, porque primeiro nós não somos essenciais em nós mesmos. E por que não somos essenciais em nós mesmos? Porque somos criados. Então, se somos criados, essencialmente não somos essenciais em nós. Nossa essência está é externa. Então, a essencialidade de Deus é a primeiro pilar da vontade soberana de Deus, e somente ela já começa destruindo com a ideia de livre-arbítrio. Porque o homem não pode ser livre porque ele não é essencial nele. Só Deus pode ser. Só Deus pode tomar decisões baseados não no meu livre-arbítrio, como diz os arminianos, porque não dá. Você já pensou mesmo se Deus tomasse alguma decisão baseada no que você pensa, no que você quer? A tragédia que seria esse Deus. A outra parte da vontade soberana de Deus, nós vimos que ele é essencial nele, a vontade de Deus é essencial nele, ou seja, ele toma as suas decisões não a partir de você, não a partir de mim, não a partir do cosmos, não a partir de nada disso. Ele toma decisão baseado nele, para decisões que vão para além dele, e que voltam para glorificando ele. Então, sim, senhoras e senhores, somente Deus toma decisão por si, para além de si, baseado em si mesmo e não em outros. Isto se dá justamente porque ele é o único ser, nem anjos, nem humanos, nenhum ser criado por Deus tem a essencialidade própria. Porque são criaturas. Aí que tá. Vamos ver mais então. Outra partícula da vontade de Deus. O segundo pilar da vontade soberana de Deus é que a vontade soberana de Deus é eterna. Meus amados irmãos, e você que é arminiano, eu peço a você que repense bem o que você está seguindo. Porque, veja, eu prego em igrejas arminianas, tenho um amor muito grande pelos meus irmãos, mas o que eu estou falando aqui é de teologia. É que quando você coloca o livre-arbítrio como os arminianos colocam, e você coloca ele em detrimento da vontade eterna de Deus, você tem problemas para resolver. Porque perceba bem uma coisa, é que a vontade de Deus é eterna. Vamos ver isso aqui rapidinho. Sendo Deus um ser eterno e tendo suas vontades sediadas nele mesmo, ou seja, veja, Deus é um ser que tem as suas vontades sediadas nele,
e é eterno. Tá? Sendo Deus um ser eterno e tendo suas vontades sediadas nele, entende-se que a sua vontade também é eterna. Pois tudo que se relaciona com ele, relaciona-se diretamente com os seus atributos. É isso aqui, gente, que quando o arminianismo vai tentar explicar Deus, para chegar no livre-arbítrio, eles fazem um corte, sabe, aqui, principalmente nas teologias arminianas, você não vai achar muito esse estudo sobre vontades essenciais de Deus, sobre Deus ser essencial nele mesmo, sobre a eternidade. É estudo de duas folhas e pula, porque se aprofundar muito, dá lenha para a doutrina principal da teologia arminiana, que é o livre-arbítrio. Porque perceba bem uma coisa, é quase que irritante ler uma teologia sistemática arminiana, porque quando vai se falar de decretos de Deus, a coisa fica muito complicada. Porque há um corte, há uma ideia de que eles vão picotando os atributos de Deus, os decretos e assim por diante. E não, aquilo não é para ser picado, aquilo faz parte da essência de Deus. Deus é aquilo. Sendo assim, cremos firmemente que tudo que Deus criou para a história da humanidade e também para a vida pessoal de cada homem não pode ter sido criado hoje em reação às ações dos homens. Veja bem uma coisa, se a vontade de Deus é essencial nele, se a vontade de Deus é eterna, o que Deus criou para mim hoje, é por isso, irmãos, que vou falar direto com os crentes calvinistas agora. O arminiano, eu entendo que possa andar ansioso, porque ele precisa dessa tal da beirada, hora lá vai, hora não vai, hora vai, hora não vai. Você entendeu? Estou no céu, estou no inferno, bem me quer, mal me quer, tal. Mas o crente reformado, ansioso, é contrário à própria teologia que lhe é ensinada na igreja. Não faz o pingo de sentido isso. E por que não faz o pingo de sentido? Por uma coisa muito simples. Nós cremos que a vontade de Deus é eterna. O que Deus tem para mim, isto não foi gerado hoje, agora, com quase 50 anos. O que Deus tem para mim, o que Deus determinou para a minha vida, isto não foi feito agora, isto foi feito na eternidade. E você pode vir aqui com aquele papo bonito de que, então Deus fez a gente robôs e assim por diante, tal. Não é essa a questão aqui que está sendo colocada. O que está sendo dito aqui é que a vontade de Deus é eterna. Não foi agora que Deus quis as coisas. Deus estabeleceu tudo na eternidade. Deus não perdeu nada aqui de controle. Tudo está sob um rígido decreto de Deus. Esta é a palavra. Tudo que acontece neste mundo, tudo que acontece no cosmos, tudo que acontece nas galáxias, tudo que acontece em qualquer planeta no sistema solar está sob um rígido decreto de Deus. E você pode ou não querer aceitá-lo. Use seu livre-arbítrio para isso. Né? Veja bem isso. Pois tudo que ele arquitetou foi programado e executado antes da fundação do mundo. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 15, eu acho. Deixa eu ver. Atos 15, deixa eu ver se é isso. 15, 18, me perdoe, eu acho que é o 18. Atos 15, 18 diz assim: diz o Senhor que fez estas coisas conhecidas desde os séculos. Por aqui começamos um debate, pois acreditar que os homens possam mesmo mudar os ditames da vontade de Deus é o mesmo que colocar em descrédito a eternidade de Deus. Pois já parou para imaginar que Deus tomou sua decisão na eternidade
e fez com que todos os moradores da terra, e bem como a natureza que ele mesmo criou, se mova para que estas decisões não sejam frustradas. Jó 42:2. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Isaías 55:11. Sua presciência tem sua origem no seu poder decretório de todas as coisas. Veja, sendo assim, Deus não sabe o que vai acontecer porque ele sondou o futuro. Deus é presciente e sabe o que vai acontecer porque ele determinou o futuro. Se ele determinou, ele é poderoso para garantir a execução desse futuro. Irmãos, quando a gente fala da vontade eterna de Deus, nós deveríamos pensar, se a vontade de Deus, se Deus é essencial nele, se todas as decisões de Deus não são tomadas a partir de mim, e sim a partir dele, nós já temos um problema para resolver aqui com o livre-arbítrio. E aí, quando levantamos essa segunda questão sobre a vontade de Deus ser eterna nele, nós temos aqui a segunda questão: se a vontade de Deus é eterna, e Deus, em sua vontade eterna, eu posso mudar com o meu livre-arbítrio essa vontade de Deus? Se eu puder mudar o que Deus decretou para mim, então a vontade não é eterna. Então nós temos um problema para resolver dentro do próprio arminianismo, porque não faz o pingo de sentido essa teologia. A menos que os arminianos sejam homenzinhos e venham aqui dizer que creem em um semiteísmo aberto. Que é isso que os arminianos aqui de internet acreditam hoje em dia. Tá? Eu estou com a língua coçando aqui para soltar o nome de um aqui, de um arminiano desse aqui de internet, que é um teísmo aberto e um semipelagiano de mão cheia. Tem até um deles que escreveu um livro dizendo que o calvinismo tem raízes com um gnosticismo. É de uma ignorância, é de uma falta de curadoria teológica tão grande, isso que não faz o pingo de sentido. Eu tenho críticas ao calvinismo, mas descer a esse nível assim, não dá. Isto não é academicamente saudável, tá? O calvinismo, em síntese, eu tenho críticas a ele e outras críticas, mas dizer que eles têm ligações com o gnosticismo, é muito complicado um negócio desse, né? Muito complicado. Mas vamos lá. Então, o primeiro ponto é que a vontade de Deus é soberana. Porque é soberana, porque a vontade de Deus é essencial nele, Deus é essencial para tomar suas decisões, então sua vontade não parte do que eu faço, e sim do que ele quer fazer. O segundo ponto é que a vontade de Deus, ela é eterna, e sendo a vontade de Deus eterna, ela é imutável. Essa palavra aqui, gente, se você é um arminiano que tem 2 tico e teco na cabeça, é só pensar direitinho como o livre-arbítrio se harmoniza com a imutabilidade de Deus. Tenta costurar. Tenta fazer essa costura aí. Você vai colocar pano novo em lençol velho para remendar, porque o buraco vai ficar só maior. Não dá. A imutabilidade da vontade de Deus está arraigada diretamente no seu caráter. Pois ao afirmarmos que Deus é imutável, pois nele não existe nenhuma variação de dúvida. Tiago, capítulo 1, versículo 17, é o que a Bíblia diz. Eles vão tentar interpretar esse versículo de N vezes, de N jeito, para tentar chegar a um denominador para dizer que o texto não está dizendo que Deus é imutável. Muito complicado isso. Temos que crer que a sua vontade também não muda. Ora, se Deus é imutável, a sua vontade não muda. E isso é complicado porque nós estamos falando de um ser eterno.
e não de um ser criado como eu. A minha vontade, minha livre agência muda, a de Deus não. Por quê? Porque Deus é imutável. Primeiro, porque ele é essencial nele. As decisões que ele toma não é baseado em mim. Veja, no meu livro Salvo de Deus por Deus, eu digo que a iniciativa de salvar o ser humano foi de Deus. O homem pecou e não sabia como se achegar a Deus. Deus decidiu se achegar ao homem, mas onde Deus decidiu? Na eternidade, porque o Cordeiro é morto antes da fundação do mundo. Em Deus não existe variação de dúvida. Temos que crer que a sua vontade também não muda. Por que não muda? Porque ele é essencial nele, porque ele é eterno. Então, se ele é essencial nele, sua vontade é eterna, sua vontade é essencial nele, ele toma decisões a partir dele, e sua vontade é eterna, então ela é imutável, é invariável, não tem variação de dúvida aqui em Deus. O que Deus disse que vai ser, vai ser. E você querendo ou não, isto é um barulho que você tem que adquirir na sua cabeça, ficar com ele. Sendo assim, Deus imutável, sua vontade também o é. Uma vez que Deus afirme que vá fazer alguma coisa, devemos ter em mente que ele mesmo não pode voltar com a sua palavra. Por isso, irmãos, para nós é muito cômodo dizer, e muito agradável, que sim, eu estou salvo não com a minha vontade, não porque eu quis, mas porque Deus na eternidade decidiu tal feito. E eu não perderei minha salvação, sabe por quê? Porque ela não partiu de mim, ela partiu de Deus. Deus quis me salvar. Ah, pastor, eu vou viver em pecado agora, tal e coisa tal, e assista mais vídeo meu aqui e veja o que é que eu falo sobre isso. É que a predestinação, ela traz com ela a responsabilidade de sermos santos. Deus não retrocede com nenhum dos seus decretos. Leia Hebreus capítulo 6, versículo 17. Pois todos os seus decretos são imutáveis. A palavra de Deus está firmada para sempre. Salmos 119, versículo 89, verso 89. Isto quer dizer que sua palavra não se corrompe de nenhuma forma. Pois ninguém pode melhorar uma proposta de Deus e nem tampouco piorá-la. Pois é isto que faz Deus um ser imutável. E Deus, porque Deus não pode mudar para melhor? Ele não pode mudar para melhor, pois se assim fosse, saberíamos que ele não atingiu o estado de perfeição. E embora fosse superior e melhor do que o homem, ainda assim a sua melhoria seria quantitativa e não qualitativa. A vontade de Deus, ela não tem variação de dúvida, ela é imutável, irmãos, porque Deus não pode melhorar. Deus é um ser perfeito. Se nós disséssemos que Deus poderia melhorar em algum aspecto, então Deus seria, em perfeição, superior a nós, mas em termo quantitativo e não qualitativo. Deus é superior a nós porque ele é perfeito e nós não somos. Então esta perfeição de Deus o faz não quantitativa, mas qualitativa. O que é isso? Esta perfeição em Deus o qualifica a ser Deus. E esta imperfeição em mim me qualifica a ser pecador. Então Deus não é mais santo que eu, Deus é santo. Deus não é melhor do que eu, Deus é Deus. Deus não é mais perfeito que eu, Deus é perfeito e eu não. É isso aqui. Deus não pode piorar porque nunca melhorou. E isto que faz Deus ser imutável. Por isso ele pode garantir a palavra dele e afirmar que passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar.
Lucas 21:33, por isso que Deus é imutável. Você fica ouvindo de vez em quando falar que Deus é imutável, e nunca conseguiu entender porque Ele é justamente por isso que eu lhe falei aqui. Tudo na terra passará, pois são coisas mutáveis. O que é coisas mutáveis? Coisas que mudam, que passam, que são passageiras. Eu sou mutável, você também é. Nós vamos morrer, nós vamos passar, nós vamos mudar antes de morrer. Deus continua perfeito. Tudo vai passar, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 24 e 25. As leis que Deus estabeleceu pelo seu poder não estão presas às culturas e nem ao tempo. Em todo tempo e culturas, a palavra de Deus é a mesma. E de nenhuma forma será mudada. Elas não envelhecem, nem tampouco caem em desuso. Embora Deus se relacione com as suas criaturas, isso aqui é importante você saber, que embora Deus se relacione com as suas criaturas e coloque o universo em permanentes mudanças, jamais teremos o registro de mudanças em Deus. Ok? Sendo assim, o único motivo que os homens têm para confiar na salvação de suas almas é simplesmente porque Deus é imutável. E o que Ele decidiu fazer não depende de nós, e sim dEle. Isso é glorioso, irmãos. Por que eu vou ser salvo? Baseado em quê? Baseado no meu livre-arbítrio? Jamais. Porque, para quem crê em livre-arbítrio, a salvação é muito complicada, porque ora você dorme crente, ora você acorda desviado. É aquele negócio na tapa na peteca todo dia para tentar tal. Não, nós somos salvos, porque esta é a vontade do Pai. Esta é a vontade de Deus. E a vontade de Deus para nós voltarmos aqui, ela é imutável. E isto, só isto, porque a vontade de Deus é essencial nele. Porque a vontade de Deus a vontade de Deus é eterna e a vontade de Deus é imutável. E isso faz da sua vontade ser a vontade de Deus é eficaz. Para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou voltar com a vontade eficaz de Deus. A vontade de Deus é livre, e vamos partir para outro capítulo, num outro vídeo, e definições da vontade de Deus aqui. Vontade decretória de Deus, deixa eu ver mais aqui, tem vontade decretória, tem vontade preceptiva de Deus, vamos estudar tudo isso, mas eu espero, em nome de Jesus, gente, que você também nos ajude em nosso canal. Seja membro, clica aqui, ó, ser membro, é R$14,90 mensal, não é muita coisa, tá? É menos do que você gastaria isso aí com bala, tá bom? Então, ajude esse canal, seja membro. Próximos vídeos já vão subir para lá, para os membros do canal, tá bom? Segunda-feira já tem vídeo desse aporte aqui lá, se Deus quiser, tá bom? E se você for membro, tem um descontão aqui nesses livros. Se não for, adquire nossos livros em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Se você quiser adquirir nossos livros, seja membro desse canal, vai nos ajudar demais você sendo membro do canal, tá bom? Nos ajude mesmo, para a glória e honra de Jesus. Você não gastaria o que com R$14,90, né? Próximos vídeos vão estar lá para os membros do nosso canal. Nos ajude em nome do Senhor Jesus Cristo. Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Gente, passando por aqui para mais uma vez pedir a vocês que nos ajudem no nosso projeto Deixai Vir as Minhas Criancinhas. Esse projeto que tem contemplado muitas crianças, onde nós temos colocado esse tipo de livro aqui na mão das crianças, em comércio, escola pública, hospital infantil. Esse projeto ele é encabeçado por mim, a Fernanda e a Débora, né, que é minha esposa e minha filha, e nós fazemos esse tipo de trabalho aqui. Já foram mais de 15 mil, acho que já tem uns 15 mil livros já entregues, não é? Então nós estamos trabalhando, gente, esse ano de 2026, tá? Estamos trabalhando com esses livros, e livros didáticos, e livro também que dá para a criança pintar dentro e tudo, olha só.
Tá? Então nós estamos trabalhando com eles, nós entregamos esses livros inteiramente grátis às crianças. E agora nós estamos interrompendo aqui para falar com vocês justamente isso. Nós vamos entrar também em Pernambuco, não é, Débora, agora, né? Nós vamos para Pernambuco, gente. Tem uma moça aqui, uma irmã que entrou em contato com a gente, e nós vamos colocar lá esse nosso trabalho também, querendo Deus. Ela trabalha em áreas violentas demais em Pernambuco e está fazendo um trabalho sensacional com criança, e nós vamos conversar com ela. Ela nos procurou e vamos tentar ver quanto a gente manda para lá todo mês disso daqui. Então, agora, a você que nos ajudava, continua nos ajudando, e você que não nos ajuda, agora é a hora de você entrar nesse negócio. Queridos, eu espero a sua ajuda. O Pix está passando aqui em cima, QR Code aqui também, tá? E o nosso telefone, quiser entrar em contato com a gente para saber mais sobre o nosso projeto, aqui no YouTube está cheio de vídeo aqui dizendo o que é que a gente faz. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.